Boa noite, eu sou a Pravarri e hoje é dia 3 de novembro de 2025 e vamos começar mais um Darshan. Darshan é feito através de perguntas enviadas de forma anônima para o nosso mestre Sal. Quero começar com a leitura. Silêncio. O coração se inclina e a alma reconhece. Neste instante sagrado, a presença do Mestre vivo resplandece. Não como um ser separado, mas como o reflexo da luz que habita em todos nós. Reverenciamos o mistério que o habita, a consciência que nele se faz viva, e o amor que flui de seu olhar como um rio eterno. Hoje não viemos pedir, viemos agradecer, pois a gratidão é a flor mais pura que nasce do amor realizado. Ela é oração sem palavras, serviço sem ego, entrega que se transforma em bênção. A cada respiração dizemos: obrigado pela graça que nos guia, pelo caminho que se revela, pelo toque invisível que desperta o coração adormecido. Neste darshan celebramos o amor em movimento, a gratidão que se faz ação, a luz que se faz presença e o mestre que se faz espelho do divino. Que nossas reverências sejam vivas, não em gestos apenas, mas em tudo que somos. E que, ao olhar para o Mestre, vejamos o amor em sua forma mais pura, ensinando-nos em silêncio que agradecer é amar, e amar é servir a própria luz. Hoje nós temos duas perguntas. Primeira pergunta: Saulo, estou aprendendo a soltar o controle e confiar no fluxo. Como podemos planejar nossas ações e projetos, especialmente os de médio prazo, de forma coerente com essa entrega, sem cair novamente no controle? Qual é o equilíbrio entre o planejamento humano e a escuta do divino? Tem um conteúdo muito rico, muito antigo, talvez um dos primeiros conteúdos do, do nosso canal do YouTube, que não é novidade para ninguém. Esse título ele foi trazido no dia, mas muito possivelmente isso existe em vários outros lugares, né? A gente não cria nada novo nesse mundo, né? Mas tem um satsang que ele se chama Relaxe, tudo está fora de controle. E tem, inclusive, acho que tem alguns estudos sobre ele. É bastante interessante a gente compreender a natureza da pergunta, porque a pergunta ela é a seguinte: Saulo, estou aprendendo a soltar o controle e confiar no fluxo. Como podemos planejar nossas ações e projetos, especialmente os de médio prazo, de forma coerente com essa entrega, sem cair novamente no controle? Então, para a gente compreender um pouco melhor sobre essa questão, eu ia fazer uma brincadeira que é falar assim: se você quer planejar, você está no controle, né? Mas esse seria um eu que resolveria essa questão em 15 segundos e não explicaria no passo a passo realmente como deve ser feito o trem, né? Vamos lá. A forma com que eu tenho de trazer essa questão, seja ela de fácil entendimento para você ou não, mas é a forma que me vem, é trazer um pouco sobre o não saber, o não fazer, o não agir. Por quê? Porque, por exemplo, o não fazer não é a inatividade.
O não fazer é a não ação. A não ação não é você ficar estagnado, estático. O não fazer é ser instrumento para que Deus haja através de você, aonde você se torna um canal direto divino e promove a ação divina. Isso está em todas as orações, mas bem precisamente a gente pode encontrar na oração de São Francisco: fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Então, assim, quer dizer que você não está fazendo nada? Você está fazendo. Então, não é desse lugar do não fazer que eu estou trazendo. Não é ficar sentado, estagnado. O não fazer é realizar o trabalho do amor divino através das suas próprias atitudes. Eu sinto, eu penso, eu ajo, eu manifesto. Integridade espiritual. Novamente aqui. Logo, dentro desse conceito da não ação, o qual não sou eu mais quem ajo, mas Deus através de mim, o divino através de mim, o Cristo através de mim, o Buda através de mim, a presença através de mim, eu sou através de mim, os anciões dos dias através de mim. Este movimento, dentro desta concepção, que ela é um pouco mais profunda, eu vou trazer sobre o não planejar, para que tudo saia certo. Então vamos dentro desse entendimento do não planejamento. Por que não se deve haver um planejamento? Veja bem, o não planejar eu estou trazendo dentro do conceito da não ação, que eu acabei de explicar, está bem contextualizado. Eu digo isso por causa de cortes, né? Alguém corta isso daqui e coloca não planeje sua vida. Pronto. Guru maluco ensina as pessoas a soltar a mão do corrimão, né? Então não é sobre isso, existe uma contextualização aqui da não ação. Então vamos lá. Não planejar, dentro desse entendimento que eu estou trazendo para vocês, é considerar que o melhor para você já está sendo disponibilizado. É confiar, ter a fiança, com a fiança. Tem um satsang com este nome, inclusive, que eu falo sobre confiança. E aí eu explico sobre como obter esta fiança. Sabe, do fiador? Você precisa ter uma fiança com o divino. Isso é confiar, trazer essa confiança. Então, este não planejar é ser a presença reta, íntegra, constante, na certeza de que o melhor já está sendo disponibilizado a você. Independentemente do que seja, porque daí você não colhe os louros das suas ações que vão ser advindas deste planejamento, ok? A sua fé é tremenda, que tamanho é o seu mérito, que planejamento algum será mais majestoso do que o planejamento divino. Nada do que você faça irá superar o que o poder de Deus tem na sua vida para você. Tudo que você puder contemplar são estados limitados de pensamento. Então, para que isso aconteça, você precisa se resguardar de que todas as suas atitudes estão condizentes com esse presente que é seu. Então,
Se eu acredito que minha vida seguirá tal rumo, eu preciso sentir, pensar e agir dessa forma. Para que essa luz gerada por essa integridade interior e superior se sobressaia sobre todo e qualquer ponto que daria errado. Porque mesmo que você faça errado, se fazer errado tentando fazer certo, e o que vale é o intento. Outro satsang indicado, o intento como o poder da expressão, é o que vem antes da expressão da ação, algo nesse sentido. Tem outro satsang que traz sobre isso. Então, isto que está guardado em seu coração é amor sublime, querência de se obter o máximo de proveito dentro daquilo que lhe é permitido pelo teu próprio mérito. Eu confio no divino, mas eu tenho um alarme no meu carro. Plic, plic, fiz a minha parte. Eu confio no divino, por isso eu faço todas as minhas orações. Eu sou grato na minha existência e mesmo assim eu agradeço todos os dias. Assim você vai tendo uma relação de intimidade, o qual, inclusive, você perceberá que os seus projetos, especialmente os de médio prazo, podem ser de curto prazo ou de longo prazo, ou de longuíssimo prazo, e nunca se realizarem ou se realizarem de uma forma não linear e simplesmente acontecerem por acontecerem. Assim como o amor de Deus acontece porque acontece. E como não existem condições para se amar, porque estamos amando incondicionalmente, a serviço de maneira incondicional. Tem uma série, inclusive, que se chama Amando Incondicionalmente, no nosso YouTube. Uma série inteira com vários satsangs, que se chama Amando Incondicionalmente. Dentro dessa realidade, dessa não linearidade, deste serviço incondicional, que nós já falamos, da não ação, do não saber, dessa perspectiva do não planejamento, dessa forma. O que é seu mérito simplesmente virá e irá acontecer. Imagina você, se eu tivesse colocado dia e hora para resolver todos os pepinos que eu consegui resolver nessa minha descida ao Sudeste, da maneira com que eles foram resolvidos, não aconteceria. Mas você quer saber uma coisa interessante? Quando a gente estava voltando, a Angélica abriu um caderninho dela, porque eu fiquei embaçado. Ela abriu um caderninho dela e falou assim: Deixa eu te mostrar uma coisa que eu escrevi em, sei lá, setembro, não lembro, que em outubro a gente iria resolver isso, 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 isso. É mérito dela, você entendeu? Eu resolvi meus problemas por mérito dela, ela fez os pedidos. Alguém tem que rezar nessa casa. Alguém tem que ser a luz desse lugar, né? Não é possível. É ela que é a luz da, né? Ela que é o pilar de luz. Sem as orações dela, a gente já tá na água, tenho certeza. Então você vê, tudo aconteceu da forma perfeita
correta, coerente, harmônica, sem planejamento. Pura e simplesmente porque em algum momento o divino achou que a gente merecia aquilo. E ponto. E acabou. E é isso. Como? Desse jeito que você sabe que as coisas acontecem. Com a gente, pelo menos, é assim. As coisas acontecem assim. E quem vai acompanhando o dia a dia vai vendo. Um dia tá pegando fogo, um dia tá voando telhado, um dia tá não sei o quê, de repente um dia acontece tudo e pronto. E a alegria, e a felicidade, a gratidão, a espontaneidade, ela acontece quando nós liberamos o controle sobre todas essas coisas, porque a máxima perfeição não deve ser nossa. É muito maluco, né? Mas é assim que acontece. Então, qual é o equilíbrio entre o planejamento humano e a escuta do divino? Na realidade, não tem que haver equilíbrio. Você precisa ouvir o divino. Não tem equilíbrio no planejamento humano e a escuta do divino. O equilíbrio ele só existe para que você possa cumprir uma agenda. Você vê que quem não cumpre é considerado louco. Vamos lá fazer uma arca, vamos. Tipo, pá, pá, pá. Mas não tá chovendo. Mas é isso mesmo, a gente tem que fazer uma arca aqui. Pronto. Agora nós vamos falar para não sei quem, não sei aonde. O quê? Sei lá, não sei. Eu só sei que quando for falar, algo vai acontecer. Então é assim que acontece. Se você for ler em qualquer escritura sagrada, qualquer um que segue as ordens do divino, é louco. Você vai partir teu filho no meio, vai oferecer para não sei quem. Você vai fazer tal coisa, vai fazer não sei o quê. Você vai lá pro oeste da Bahia fazer uma estação de luz. Entendeu? É assim que a coisa acontece. Se a gente fosse medir todas essas coisas, se a gente fosse balizar, o que nós sempre queremos para nós é conforto, é segurança, é proteção, é alimento. São as necessidades básicas de quem? Do corpo. Por que que existe essa dicotomia entre o equilíbrio do planejamento humano, o divino, como eu faço? Por que que existe isso? Existe porque a alma grita e anseia por liberdade, porque ela é livre. Mas o corpo não deixa. É uma guerra, é uma briga. Aí passa mal, aí fica doente, aí não sei o quê. Ai, eu sabia que eu não devia ter ido. Ai, eu sabia que eu devia ter ido. Eu sabia que eu devia ter feito tal coisa. Eu sabia que eu não devia ter feito tal coisa. E fica uma guerra, onde tudo é muito difícil, é muito complicado. Eu posso falar porque eu falo meus assuntos de família e eu me responsabilizo por eles há anos aqui nesse YouTube. A gente sabe da vida de todo mundo, então eu falo mesmo. Meus problemas de família. Eu falei, gente, eu fui a São Paulo e voltei, né? A Denise me encontrou lá, a Pravar me encontrou lá. Eu fui a São Paulo e voltei. Eu seria talvez a pessoa mais improvável de ter feito isso em tão pouco tempo, com mulher e duas filhas, e indo e voltando e aquela coisa toda, e sobe para lá e sobe para cá, e vai para lá e vem para cá. Ok, não vou nem falar, porque senão explode aqui as coisas, mas ok, beleza. Eu ia. Você sabe quando a gente vai falar e a egrégora puxa a gente assim, não, não, eu falo, ok.
Mas fui conversar com meu pai outro dia, não tem problema nenhum falar sobre isso. Conversar com meu pai outro dia, porque ele tem duas irmãs que moram próximos ali, tem eh, em Campinas, que é do lado Campinas, né? Meu pai tá há anos tentando planejar uma viagem para pegar o carro e ir para Campinas e encontrar as irmãs dele. Há anos. Eu falei, pai, eu fui e voltei. Eu fui e voltei. Por que que você não vai? Não, porque é muito difícil. Não é difícil, né? Combina com alguém. Você tá inseguro de pegar a estrada? Não, então vai e volta. Você quer companhia? Chama meu irmão para ir com você o final de semana e volta. Pega um ônibus, pega um avião, faz alguma coisa. Mas as coisas, elas precisam acontecer. Nós colocamos dificuldade sobre todas as coisas que nós sabemos que deveríamos fazer. Depois fica chorando, fazendo pergunta no Dacha. Até a música dos Titãs a gente já colocou, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais. Vai indo, vai indo no epitáfio. Não existe e se na vida. E se eu tivesse feito, não fez. E se eu tivesse falado, não falou. E se eu tivesse expressado, não expressou. Por isso temos que viver cada segundo presentes. Cada segundo. A Sarraj que chega lá para pedir bênção para a mãe dela todo dia antes de dormir, quando ela está fazendo dasha, depois do dia puxado de trabalho, das coisas todas, sei da sua rotina. Ela chega ali, ela pede a bênção e vai deitar. Ela não faz isso somente para pedir bênção para a mãe. Ela me dá uma olhadinha de rabo de olho para ver se eu tô olhando para ela. Tô falando da filha da Pravar, viu? Ela aparece ali, dá uma olhadinha. Pronto. Ela já sabe que ela tá recebendo o Darshan de tabela ali, tá vindo, pum, bateu na trave, tum, foi lá. Ela já sabe disso. Então, o que que precisamos fazer? Nos capacitar ao máximo, evoluir ao máximo. Saber todas as regras, todas as leis, saber tudo aquilo que vai fazer com que nós sejamos os melhores naquilo que fazemos, através da instrução divina. Aí eu vou fazer uma citação livre, porque eu não estou lendo a escritura aqui, uma citação livre da Gita em um trechinho que ela diz assim, que muito coerente com as coisas que eu faço. O político e o rei ficaram esquecidos durante muito tempo do mundo espiritual. Mas Krishna é ambos. Então é isso que a gente precisa expressar. Se somos empresários, temos que ser os melhores empresários. Que sejamos exímios negociadores, maravilhosos patrões, sócios, com a escuta atenta do divino. Se somos políticos, a mesma coisa. Se somos empregados, trabalhadores, o que quer que seja, seres humanos, qual é a sua ocupação, não me importa. Eu falei do político e do rei e de todos, porque normalmente a gente exclui a parte do que é o material, a parte do que é a, a, a legislação, a legitimidade, a liderança, a gente exclui isso. A gente quer a figura que tentaram nos colocar dentro de uma programação religiosa do que é pobre,
do que não pode, do que é escasso. Todos somos merecedores. A natureza é merecedora. Quanto mais água você coloca no pé da sua mangueira, minha querida, mais manga vai ter nesse pé. Quanto mais adubo, mais água você põe na sua jabuticabeira, mais jabuticaba vai dar. E maior, e mais bonita, e mais durável. E não é só para você não, a passarinhada vem comer tudo, os gambazinhos vão comer tudo, os passarinhos, tudo, vai acabar com tudo. E na próxima vez ela vai florir cada vez mais e vai dar mais jabuticaba. E mais jabuticaba. A natureza é assim. Quantos filhotes dá uma vaca? Um, dois por vez? Quantas tetas tem uma vaca? Meu Deus do céu! Imagina você. Quantas flores tem num raminho de alguma coisa no jardim? É para todo mundo. Você não pode excluir o ser humano da natureza. O ser humano é a natureza. E a natureza escuta o divino dentro do planejamento dela. Eu poderia responder você em 3 minutos, falando que o planejamento que você deve fazer é o mesmo que os golfinhos fazem. É o mesmo que as aves fazem quando vão fazer a sua imigração. É o mesmo planejamento. Eu tenho que sair daqui porque ali vai ter mais comida para mim, vai estar um pouquinho mais quentinho, eu vou poder acasalar, ter meus filhotes, depois eu volto para cá. Não é isso um planejamento de médio prazo? Não seria isso um planejamento natural? Como ela sabe a hora de partir? Hum. Como que as baleias seguem o ritmo dos oceanos e sabem o momento certo? Hum. Não havia caído uma gota de chuva aqui. E todas as árvores que estavam no galho, secas, no galho, uma semana, 10 dias antes, já estavam todas com folhas verdes. Se você for ver, descendo ali para quem já veio na flor, descendo ali pro aonde tem, a gente faz a área de camping, tem um galinheiro, aquilo tudo, aqui ainda nem começou a chover direito. Já tá tudo verde. Você acha que uma gotinha d'água, uma chuvinha de 10 minutos faz isso? A natureza sabe o momento de agir. Ela sabe que agora é hora dela dar tudo de si, porque ela confia e confio, raízes, confio, confia, integração, céu, terra, terra, céu, como é embaixo é em cima. Ela confia que a chuva vai chegar e vai prover, porque ela tá no momento de dar o melhor dela para prosperar, para florescer, para dar fruto, para tudo. Como ela sabe? Alguém bateu de árvore em árvore falando: Dona Árvore, tudo bem? Seguindo o nosso planejamento anual,
já estamos chegando na nossa época de chuvas. Então a senhora poderia, por gentileza, estar estando, colocando suas folhas para fora e realizando o seu processo de florescimento? Não, não foi isso que aconteceu. O que que ela fez? Respondendo com a mesma pergunta que foi feita. Ela escutou o divino. Mesmo que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, você entende isso? Todo dia me alegrarei, porque eu confio naquele que me guia. Eu não preciso ver para crer. Eu apenas sei. Eu sei porque eu estou servindo de maneira incondicional. Oh! Esse divino é um cabra porreta. Deus é um cara gozador que adora a brincadeira, não é isso? Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, diz que, né? É isso. E aí, lembrei também de uma outra música, que é a do Berimbau, né? Berimbau, 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 berimbau. Conhece essa? Tem um pedacinho dela. Eu vou até colocar aqui para eu ver se eu consigo abrir para eu ler um pedacinho dela aqui, ó. Aliás, não vou colocar um pedacinho, não, porque eu só vou falar um trechinho. Diz que vai, não vai, diz que vem, não vem. É o berimbau, né? Diz que vem, não vai, diz que vai, não vem. Aí não tem como. A capoeira pode te mandar para qualquer lugar, mas você precisa ter integridade espiritual. Porque senão você vai dizer que vem, não vai, diz que vai, não vem. E aí você vai ficar na roda da vida, na vida da sanga, na roda de Sansara. Acontecendo, acontecendo, acontecendo e acontecendo. E é isso que vai ficar acontecendo eternamente. É isso que você quer? Não, sim, não importa. Também não importa para o divino. Sabia disso? Não importa. Porque o divino está fazendo o papel dele. E você está fazendo o seu papel. Não importa. Então, olha só, estou aprendendo a soltar o controle e confiar no fluxo. Como podemos planejar nossas ações e projetos, especialmente os de médio prazo, de forma coerente com essa entrega, sem cair novamente no controle? Respondido. Qual é o equilíbrio entre o planejamento humano e a escuta divina? Respondido. Se eu fosse dar um conselho, eu falaria para você: seja um bom golfinho. Não seja um bom zelador, seja um bom golfinho, né? Seja um bom pelicano, seja um bom pato, né? Uma boa pata, um bom pato. Alça voo, faz teus paranauê, se guia pelo que está acontecendo aí, ó. Pega as melhores correntes invisíveis que vão levar você àquele lugar que você não sabe qual é, mas vai ser o melhor disponível para você se nutrir, ficar seguro, florescer, fazer o que você quiser, ter sua ninhada, ficar feliz e voltar depois para casa. Qual o problema? Qual a diferença do que o pato faz para o que você está fazendo aqui no planeta? Nenhuma, você só quer voltar para casa.
Então, seja um bom golfinho, né? Acho que é o nosso recado. Gratidão pela pergunta. Nossa, eu ia responder ela em 1 minuto e meio. Que bom, ótimo. Gratidão para vai. Segunda pergunta. No passado, eu trabalhei em um centro espírita por anos. Porém, com o tempo deixei de ir e estou há muitas décadas sem esse compromisso de trabalho com o espiritismo. O que isso pode acarretar? Como posso voltar esse compromisso com a espiritualidade sem ter que fazer o que eu fazia? Não tenho a intenção em trabalhar novamente no centro espírita. Bom, vamos lá. Então, no passado, você estava numa religião. Uma religião não, porque o espiritismo não é religião, é doutrina. Mas tem tudo para ser uma religião, né? É tipo sei lá, é um uísque de 12 anos falando com um uísque de 8 anos, mas tudo é uísque, né? Mas beleza. Você não é uma religião, mas você tem templo, você tem padre, você tem dízimo, você tem trabalho social, você tem livro que você segue, você é uma instituição, mas é uma doutrina porque tem base científica, né? Eu fico me perguntando o que os Vedas falariam sobre reencarnação há 6.000 anos atrás. Se é algo novo ou não. Ou talvez toda a ciência ancestral negada pelo Ocidente da mesma forma. E eu falar equânime. Nossa, ia ser, né? Equânime, de maneira equânime. Por quê, né? Será que eu estou recebendo alguma entidade aqui do Espiritismo para respondê-los? Não. Tem que deixar claro a você também que está me assistindo aqui ao vivo, a você que vai me assistir depois em algum momento nessa vida. Não incorporo ninguém, não estou recebendo ninguém. Apesar disso ser claro para alguns, recebi esse questionamento há pouco tempo atrás, inclusive. Quem que eu recebi? Que entidade que era? Eu falei, então, a entidade que eu recebo sou eu mesmo. Eu sou minha própria entidade, que não é nenhuma, né? Então, brincadeiras à parte, eu só estou trazendo isso aqui, fazendo um pouquinho de chacota com as religiões e também aqui o espiritismo e a doutrina, não é? Para tornar um pouco mais light aqui essa questão, porque as questões religiosas, e aí eu não estou trabalhando o espiritismo como religião, eu respeito o espiritismo como respeito qualquer outra doutrina, seita, religião, o que quer que seja, ou não religião, né? Mas dentro desse respeito eu quis brincar um pouquinho, porque a gente leva muito a sério falando sobre o trabalho com o espiritismo, né? Porque existem as casas e os centros que exigem o trabalho. Por mais que fale que não, vai você um pouquinho mais espiritualizado, que gosta dos Paranauê, que manja dos Paranauê, você já fez uns cursinhos de alguma coisa, tem uns entendimentos. Qualquer centro, seja ele espírita ou não, você vai chegar e alguém vai olhar para você e vai falar assim: você está precisando trabalhar. Você está tempo demais sem trabalhar. Você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Trabalhar sua mediunidade, tem que trabalhar sua energia. Ok. Isso é maravilhoso, tá? Eu estou brincando aqui, fazendo essas brincadeiras aqui, é maravilhoso. Porque nesse tipo de contato com a energia, conhecendo as egrégoras, todas essas coisas, que você vai evoluindo também espiritualmente. Óbvio, isso é mais do que óbvio, né? Então, essa pessoa, ela trabalhou no centro espírita por muitos anos e foi deixando de ir, né? O que que isso pode acarretar? Então, eu senti um pouco de medo, sabe, nessa pergunta, assim, do tipo.
eu ajudava tanto fulano e aí a gente fez tantas coisas boas juntos, eu ganhei tantas coisas boas com fulano e eu já tô há tanto tempo sem ir, o que que isso pode acarretar? Tipo, qual que é o prejuízo que isso pode me trazer? Por que que eu fiz tantas brincadeiras com as religiões? Com todas eu faço. Respeito todas, amo todas. Por que que eu fiz essa brincadeira? Porque você viu como é que ela pega a gente pelo nosso calcanhar? O medo que eu tenho. Eu vou para o inferno? Eu vou ter um obsessor comigo? Eu preciso ir para que isso saia de mim? É um campo que se abriu? Ok. Esse é um problema que nós mesmos criamos para nós quando nós nos consideramos pequenos perante as religiões. A questão é: existe uma única coisa que rege tudo isso e cada um a interpreta da sua forma, deu os seus nomes, trouxe os seus livros. Ok. Eu posso entender um livro de uma forma e explicá-lo para você. E você pode entender de uma outra forma e querer explicá-lo para mim. E tá tudo certo. Tem um conto que se chama Os Sete Sábios Cegos. E nesse conto, um elefante adentra a cidade. Só que todos os sábios da cidade são cegos. Um é o sábio das armas, o outro é o sábio das pedras preciosas, a outra é a sábia das poções, o outro, entendeu? Cada um é sábio de alguma coisa. E cada um vai interpretar aquele elefante à sua forma. Exemplo: o sábio das armas, ele vai tocar o marfim e vai falar: esse animal é um animal perfeito para a guerra. Ele é pontudo como uma lança. A sábia das pedras preciosas vai falar assim: você está enganado. Claro que não. Ele é como se fosse uma pedra preciosa, ela está tocando as unhas do elefante. O outro, o sábio do ar, ele está tocando a orelha do elefante e ele vai falar assim: vocês estão completamente loucos. Esse animal é fino, leve, e ele voa com o vento. Então, tudo são interpretações de uma mesma realidade que está sendo experienciada. Cada um interpreta dentro daquilo que consegue ou tem autorização para chegar, para ir, para desenvolver. Assim são as multidimensões, assim é o conhecimento, assim trabalham as religiões, mais densas, mais leves, mais rígidas, menos rígidas, de acordo com que aquilo vai sendo colocado. Ok, ponto. Qual é o medo? O medo é o seguinte: você está numa casa, numa floresta, você abre a janela, você está vendo de dentro para fora, correto? A janela está aberta. Então você também é visto de fora para dentro. Essa é a única questão que você precisa tomar cuidado ao abrir uma janela. Eu poderia falar: para bom entendedor, minha palavra basta. Tenho certeza que muita gente já entendeu o que eu quis dizer. Mas eu vou ser um pouquinho mais explícito. Se você abre o teu campo energético para qualquer coisa que seja, você deve ter conhecimento suficiente para fechá-lo ao sair de um trabalho. Sempre falo com a Sangha. As pessoas que trabalham na Sangha fazem as coisas, blá 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 blá. Não tem problema você sair ou qualquer coisa que seja. Cada um faz o que quer fazer. Vamos supor, Pravar está aqui, vou falar dela, para eu não falar pelos outros nas costas. Pravar está aqui, ao vivo comigo. Pravar hoje coordena a Grace.
Então ela está utilizando a energia da graça para fazer as meditações, as coisas todas e tal, ali na sanga. Ponto. Aí ela fala assim: não quero mais. Se ela pura e simplesmente some e fala não quero mais, ela continua ligada àquilo. Eu estou falando sobre fechamento de ciclos, coisas básicas entre seres humanos, incluindo nossas relações humanas. Se ela recebeu, ela precisa fazer um movimento de dizer: olha, eu não vou continuar. Muito obrigado. Encerra ali. O que as pessoas não fazem no dia a dia delas, inclusive nas relações interpessoais, do dia a dia, é o encerramento do ciclo. Por qualquer coisa que seja, qualquer razão que seja. Eu agradeço, você foi muito importante para mim, me fez chegar onde eu estou e ter esse entendimento. Siga em paz, eu sigo também. Aí você direciona o outro, vivo ou morto. Você se direciona, vivo ou morta, porque vocês acham que só vocês que escutam isso que eu estou falando? Não. Você também direciona você, vivo ou morto. E a coisa flui tranquila, flui feliz. Então, se você fez esses trabalhos há décadas atrás e está me perguntando isso hoje, quer dizer que você acha que tem um encosto no você. Tenho certeza. Tem um encosto em mim, que as coisas estão acontecendo, tem um encosto. Eu vou te falar que tem um encosto, sim. O seu encosto. O seu encosto de acreditar que tem um encosto em você, te impossibilitando de fazer alguma coisa. Nós somos o nosso principal obsessor. Vocês têm dúvida disso? A gente consegue se levantar ou se dar uma bela rasteira. Óbvio que estamos trabalhando energias densas, lidando com desobsessão, passe, não sei o quê, pipipi, dentro de um grupo espírita, não sei que lá, não sei que lá das quantas, eu não sei qual é a designação, qualquer coisa que seja, então estou sendo bem amplo aqui. Você deveria ter tomado cuidado. E os dirigentes da casa, idem. Porque o que acontece na casa deve ficar na casa. Você não faz nada fora da casa. Entende o que eu estou trazendo? Então, se você trabalhou, está há décadas sem compromisso de trabalho, o que que isso pode acarretar? Aí é a sua relação com a sua religião, religiosidade, espiritualidade, chama da forma que você quiser chamar. Essa pergunta poderia ter sido feita para qualquer outra pessoa. Fui coroinha da igreja por 30 anos, não sou mais, estou há 20 sem ir. E aí, o que que isso pode acontecer? Pode acontecer que você não é mais coroinha, tenha certeza. Já arrumaram outro e colocaram no seu lugar. Tem muito tempo que você não vai lá. Então, é a sua relação com a sua espiritualidade que está em jogo. Se você sente que deve voltar, encerrar algum ciclo, fechar algumas portas, trabalhar de novo, ou trabalhar de uma forma mais leve, eu não sei o que você fazia ou deixava de fazer, ou não, ressignificar, ir lá não para trabalhar, mas ir lá para tomar uns passes bons para tirar esse obsessor de você, devolver ele para o centro. Quem sabe? Quem sabe ele só não está esperando a carona de volta para sair, melhorar a sua vida e melhorar a vida dele. Então, se você tem essa dúvida, você já passou isso há décadas, vai, fia, volta. Volta lá para de onde você saiu e vê de qual é. Qual que é o chamado que tá aí? Se você já saiu, tem tantas décadas e isso continua te incomodando, volta. Que isso? Vai ficar esperando mais quanto tempo, né?
Como posso voltar esse compromisso com a espiritualidade sem ter que fazer o que eu fazia? Então, tem uma frase máxima minha que diz assim: ninguém tem que nada. Você entende isso? Ninguém tem que nada. Você não tem que fazer nada daquilo que você não deseja fazer. Nada. Você pode ajudar, você pode apoiar. É, pô, tem uma coisa que eu não queria muito bem fazer aqui, não, mas hoje eu vou dar aqui a varridinha aqui. Eu não queria varrer, mas eu vou varrer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que realmente não te faz bem. Algo realmente ali que não dá. Não dá. Algo real. Algo real, né? Algo real. Então, assim, veja na pergunta: como posso voltar a esse compromisso com a espiritualidade sem ter que fazer o que eu fazia? Se você sente de voltar a essa corrente do espiritismo, volte. Ah, você tem que trabalhar. Não quero. É exatamente por isso que você tem que trabalhar. É, eu sei, mas eu não quero. Tenha consciência disso e tome a sua atitude. Não, se eu não trabalhar, vai dar ruim para mim lá na frente. Vai, claro que vai. Normalmente o nosso maior desafio é a nossa libertação. É óbvio. Isso é claro, para todo mundo, em qualquer lugar. Qualquer lugar que você estiver. Ali onde está aquele desafio é onde a gente tem que olhar. Por que que eu não me dou com essa pessoa? Por que que eu não me. Sabe? É óbvio. É um espelho acontecendo ali. O tempo todo. Como que eu posso voltar a esse compromisso com a espiritualidade sem ter que fazer o que eu fazia? Basta não fazer o que você fazia. Ou você é permissivo demais, ou qualquer outra coisa. Ou você se intimida fácil, ou qualquer coisa que seja. Eu não sei do que se trata, mas ninguém tem que nada. Nada. Ninguém tem que nada. Entenda isso. Vamos dar uma ajuda? Vamos fazer tal coisa? Poxa, vamos, vamos. Por quê? Porque eu estou vibrando com isso. Eu não estou sendo obrigado a isso. Eu estou vibrando com isso. O meu sentimento no meu coração é de ajuda, é de caridade, é de amor, é de bondade. Sei lá. É, vamos botar gasolina nisso aqui. Vamos, explode isso tudo. É uma felicidade. Agora, se o dia for, vamos botar gasolina nisso tudo. Ai, meu Deus, será que eu boto? Ah, vamos explodir. Ai, será que vai explodir? Fih, corre. Você não tá mais nessa. Não é sobre religião, não é sobre trabalho, não é sobre nada disso. É sobre você e o seu coração. É sobre você e a sua entrega. É sobre você se encontrar consigo mesmo. Como posso voltar a esse compromisso sem ter que fazer o que eu fazia? Se estão te obrigando a fazer alguma coisa, querida, corre! Que bom que você já está há décadas longe. Corre! Você pode ir para outro lugar. Estou falando do Espiritismo porque a pergunta se trata do Espiritismo. Você pode ir a outro centro. Você pode ir a um centro kardecista, você pode. Você tem referências de grandes centros espíritas, seríssimos. Em todo lugar tem. Vá em um local. Você tem medo de algo? Peça referências. Vá com outras pessoas junto com você. Se conecte. Fortaleça-se. Mexa-se. Não tenho a intenção de trabalhar novamente no centro espírita. Não trabalhe. Não trabalhe.
Qual o problema? Você não pode ir assistir uma boa palestra, tomar um passe e, ó, rapar fora? Se você não pode fazer isso, significa que existe um salário ali que precisa ser pago. Seu dízimo custa quanto? Seu passe está custando quanto? Sua palestra está custando quanto? Isso não é um centro espírita. Se você deve alguma coisa, literalmente, alguma coisa não está bem encaixada. Ou é o local que está fazendo errado, ou é você que está entendendo errado. E mais uma vez vou repetir. Você que trabalha espiritualidade, você que está nos Paranauê, você que está na vibe aí maluca dos satsangs e pererê, pororó, pororó e qualquer coisa que seja, em qualquer lugar que você chegar, você vai ser convidado a trabalhar. Não tenha dúvida. Você pode até fingir de égua. Você sabe o que é fingir de égua? A gente fala isso lá em Minas. Você pode até fingir de égua. Tipo assim, você pode até dar de. Ah, não, não é comigo. Fingir de bobo, né? Fingir de égua. Tipo assim, a gente fala lá em Minas, fingir de égua. Você pode até fingir de égua. Você vai falar assim, você faz alguma coisa? Não. Você, não sei o que lá. Não, nunca. Não, não, nem sei. Tô aqui porque eu senti que eu deveria entrar. Você pode fingir de égua. O médium que vai fazer a coisa não sei vai falar assim, não, mas tem algo aqui, pipipi, pipipi. Porque é óbvio para quem trabalha com luz. É óbvio. Eu já tentei fingir de ego uma vez. Um dia eu conto para vocês do dia que eu fui expulso de um centro de fraternidade. Eu não poderia estar ali. Um dia eu conto para vocês esse caos. É um caos bom. É um caos bom. É um caos bom. Um dia eu conto para vocês. Mas sim, eu já fui expulso de um centro. Não era kardecista, não era um centro espírita. Era um centro de fraternidade. Era como se fosse um centro espírita, mas no altar, assim, na mesa, tinha toda a fraternidade branca, os raios, né? Os mestres dos raios, o Chorrão dos raios e tal. Aí tinha aquela coisa toda, o pessoal dava passe. Aí tinha preto velho, sei lá o quê, papapá. Trabalhava eu, a Angélica tá até aqui online. Trabalhava eu e ela no início, lá no início, que eles despertar espiritual. Ah, vamos entender como é que funcionam as coisas, não sei o quê, pipipi. Isso eu tô falando de, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, não sei. Aí a gente fazia lá, ficava lá, aí mandava boas intenções pro povo, aí fazia limpeza no povo lá e tal, aí o povo fazia na gente, aquela coisa toda. Até o dia que eu fui expulso do centro. Ai, ai. Mas é isso, né? É vida que segue, né? Que bom, né? Que bom. A vida que segue. Mas então, assim, brincadeiras à parte, né? Tratando com muito respeito, mas eu faria todas essas brincadeiras com qualquer religião que fosse. Se a pessoa escrevesse aqui que estava no monastério e era obrigada a fazer o que o monge mandava, eu já ia também levar para outro lugar, tenho certeza disso. Mas, trazendo aqui com relação a essa questão, ela basicamente é isso. É uma pessoa que trabalhava, saiu, ppp, e aí? E aí que você está com medo de voltar àquilo que lhe é conhecido, mas você quer retornar a ter uma parcela íntegra sua espiritual ali acontecendo. Você quer isso. Tá claro na sua questão que você quer isso. Você só não quer fazer o que você fazia antes. Então, a sugestão é: se você quer estudar direito, mas você teve uma péssima experiência em uma faculdade, você saiu da faculdade, você ficou esse tempo sem estudar direito, mas você quer estudar direito. O que você vai fazer? Você pode procurar uma outra faculdade. Você vai deixar de fazer direito por conta da experiência que você teve lá atrás, naquela outra faculdade?
Se isso é o que você quer fazer, muda de faculdade, né. Então se você quer trabalhar a espiritualidade nesse sentido do se trabalhar a espiritualidade, né, você quer voltar a frequentar um centro espírita kardecista, procure um com referências, muitas boas referências, eu tenho certeza, certeza que você vai encontrar na sua cidade. É um centro com muitas boas referências, né, tenho certeza que você vai encontrar. E se você tem algum receio, vá com alguém. Se você não quiser trabalhar, você precisa aprender a dizer não. Não, eu não quero. Não, eu tive uma má experiência. Aí eles vão falar com você assim: "Não, mas começa só com essa pontinha aqui", aí você vai entrar na roda de novo. Você precisa aprender a dizer não, né. Mas você também precisa ter a consciência do seu sim e do seu não, porque normalmente aquilo que nos incomoda é o que nos liberta, né. Então a gente precisa ter essa consciência também. É isso, nossa senhora, hein, hoje eu falei, né, nossa, não quero mais esses dacha não para varrer, a gente fica muito tempo falando, não quero não, muita fala, tô um dia a gente faz uma live que não está sendo gravada, que fala o dia da live, né, o dia em que o Saulo foi expulso de um centro de fraternidade. E o povo que vai ver isso no YouTube sabe do que eu tô falando, porque tem um pessoal que me acompanha desde lá, que sabe o que eu tô falando, que aí vai chegar e falar assim: "Eu sei desse dia". Eu falei: "É, só não falo o que aconteceu depois, ou falo nessa live que não é gravada". Porque o divino, que está olhando para todas essas coisas, principalmente para aqueles que levam a cabo e a rabo, né, o que está fazendo, que está tendo uma vidinha reta, esses são mais observadinhos de perto. Assim como você pode ter certeza de que aquele que vos protege não dorme, não dorme. Mm-mm. Então, unindo essa questão com a outra, né, da primeira que foi feita, a primeira questão que foi feita, unindo essas duas assim desse jeitinho, né, é justamente você trabalhar a sua integridade para que o divino tenha você como uma alma muito cara. Não é isso? Então é isso. E tem um passarinho aqui que ele faz um som muito estranho de noite. Um dia eu vou tentar gravar para vocês. O dia que vocês estiverem andando na floresta aqui de noite sozinhos, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu nem sei que passarinho que é, mas Isabel falou que tem um amigo dela que é expert em aves, ele vai saber. Ele faz tipo assim, tá aqui fazendo. Fica a noite inteira fazendo isso, assim. É. É o homem da lanterna. Pessoal, boa noite, muita luz, muita paz, muita bênção, que sejamos todos iluminados, abençoados pelo poder do amor, para que essa completude toda nos preencha hoje e sempre. Amém. 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 E amém. Namastê, pessoal. Luz, paz e bênção. Gratidão. Uma semana incrível para nós, com muita, muita, muita força e com muita luz. Até mais.